Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula 1 de Religião Online. Aqui quem fala é o professor Tiago, professor de Religião. Espero que vocês todos estejam bem e vamos lá. Antes da gente começar propriamente a aula de religião, a atividade que vamos dar continuidade hoje, eu acho que é legal a gente retomar falando sobre uma festa muito importante, né? Um santo que é comemorado essa semana, no dia 21 de março, São Bento, que é muito importante e tem tudo a ver com a tradição, com a história do nosso colégio. Mas você sabe qual é essa relação? Bom, para não ficar me aprofundando muito aqui, porque não temos tanto tempo para isso, eu vou deixar um vídeo resumido com a história de São Bento. Você pode assistir esse vídeo e conhecer um pouco melhor a história desse santo, que foi muito importante, considerado o padroeiro da Europa e muito importante na construção da civilização ocidental. Bom, para encurtar a história e resumir um pouquinho, São Bento ele foi muito importante na fundação de vários mosteiros pela Europa, escreveu esse livro que se chama A Regra, que normatiza, né, toda a vida dos monges, tanto seu desenvolvimento espiritual quanto a vida em comunidade. E nosso colégio é descendente de monges, desses monges beneditinos, provenientes da Hungria. Então, vou deixar lá esses materiais para vocês poderem se aprofundar um pouquinho mais. E é bom a gente conhecer também um pouco das nossas raízes, né? Agora vamos, vamos para o nosso trabalho em si. Muito bem. A gente Antes dessa paralisação das aulas, nós estávamos trabalhando a campanha da fraternidade, fizemos todas aquelas apresentações e depois continuamos trabalhando com esse livro paradidático Og e Eu. Muitos alunos já começaram uma atividade Muitos alunos já começaram uma atividade relacionada com esse livro em sala de aula e nós vamos dar continuidade a essa atividade. Bom, para quem faltou, para quem não lembra muito bem as orientações, eu vou retomar as orientações, mas o objetivo dessa atividade é a gente exercitar aqueles três verbos da campanha da fraternidade, que são presentes na história do bom samaritano: o ver, o sentir compaixão e o cuidar. Para isso, é preciso a gente fazer um exercício de empatia, que é nada mais do que a gente aprender a sentir com o coração do outro. E é isso que a gente vai aplicar nessa leitura desse livro tão legal, que é o Extraordinário. Esse livro é muito interessante porque ele pega a mesma história, a história do Og Pullman, vocês já sabem bem, conversamos em aula, desse menino, né, que tinha um problema facial, vai para o colégio e depois essa história é vista de vários pontos de vista diferentes de diversos personagens. Muito bem, o que vocês vão fazer na atividade em si? A ideia é que vocês peguem o livro, mesmo quem já leu, tem alguns alunos que já leram o livro nas férias, enfim, mas agora a gente vai ter um olhar especial, é o olhar para a emoção do personagem. Então a gente vai começar pelo capítulo do Julian, já começamos isso em aula, na verdade, né? E alguns alunos já fizeram até o terceiro, quarto capítulo, até alguns alunos que foram um pouquinho mais rápidos já conseguiram se adiantar um pouco. Hoje o nosso objetivo é que consigamos fazer o nosso trabalho, o gráfico das emoções, até esse capítulo aqui, Photoshop. Os capítulos no extraordinário, eles não têm números, eles são marcados assim com uma palavra ou uma frase, sempre em negrito no topo da página. Tá bom? E como que vai ser o nosso trabalho então? Muito bem, você vai começar a ler lá o capítulo do Julian, ou se você já começou a ler, você vai dar continuidade. E a ideia é que nós consigamos construir o gráfico das emoções. Para isso você vai precisar de uma folha A4, né, uma folha sulfite em branco, e aí você vai pegar o seu lápis lá, vai escrever gráfico das emoções, como está aqui, representado aqui no nosso, como se fosse a nossa folhinha. Desculpa a letra que é difícil escrever no iPad. E aqui embaixo você pode fazer um desenho inspirado na capa do livro lá, que tem o rostinho do Julian, para ter também alguma coisa visual relacionada a ele. Muito bem. E agora como que a gente vai conseguir construir o nosso trabalho? Muito bem. Você vai marcar lá um ponto, né? E aí você vai escrever aqui o título daquele capítulo. No caso, o primeiro título do livro é o título que se chama Normal. Muito bem, escreveu o título e aqui embaixo você vai poder listar até 3 emoções que você identifica naquele personagem nesse capítulo. Então, nesse capítulo aqui, eu identifiquei que ele sentiu medo. Você vai lá e vai anotar medo. Nossa, agora eu senti que ele começou a ficar com um pouco de raiva. Anotou raiva. Nenhuma emoção mais, pode deixar duas. Então, cada capítulo você pode selecionar de uma a 3 emoções, não sendo obrigatório não ter o mínimo uma só e no máximo 3, tá bom?
Terminou o capítulo 1, você vai continuar a sua linha do tempo, chega no ponto 2, mesma coisa. Escreve lá, título do capítulo 2, aquela palavra que está em negrito, e depois você pode selecionar mais 3 emoções. E assim por diante. Alguns alunos já fizeram o terceiro, o quarto, o quinto, enfim. Chegou aqui na margem, na lateral da sua folha, você pode dar continuidade aqui embaixo, e colocando sempre o título e a emoção que você vai identificando, variando nesse personagem. Muito bem, esse exercício de colocar-se no outro ajuda a gente a desenvolver aquela habilidade chamada empatia, que é uma habilidade fundamental para a gente consiga viver em sociedade feliz e se relacionar bem com as pessoas. Então caprichem nesse exercício de se colocar no lugar do personagem e ver o que ele está sentindo. Muitas vezes vocês vão ver que é difícil identificar a emoção que o personagem está sentindo. Para isso eu tenho uma solução. Eu vou anexar um arquivo junto lá no roteiro que se chama Roda das Emoções. Essa roda das emoções te ajuda quando você tiver dificuldade de nomear algum dos sentimentos. Nossa, eu vejo que ele está sentindo isso, mas eu não sei como dizer isso. Você pode vir aqui na roda das emoções e procurar as emoções que são mais sutis relacionadas àquelas emoções mais básicas e achar o nome para expressar aquilo que você acha que ele está sentindo. Essa roda aqui vai ser muito útil para conseguir a gente também elaborar e melhorar como a gente nomeia as emoções, tá certo? Para a gente ter uma verificação de como, quando você fez essa atividade, é muito importante que você tire uma foto do seu trabalho no começo e uma foto do seu trabalho no final. Nós vamos fazer hoje até o capítulo que se chama Photoshop, ok? Tem um título de um capítulo que é Photoshop. Chegou nesse capítulo, pode encerrar o trabalho por hoje e depois daremos continuidade na próxima aula, tá bom? Muito obrigado por ouvir. Ah, não esqueça, você vai precisar tirar essas duas fotos e depois encaminhar tudo pelo LMS. Pronto, agora sim. Conseguiu tirar as duas fotos? Não esqueça que você precisa entrar no LMS e acessar lá entrega de trabalho ou entrega das fotos. Como estiver discriminado lá, clica nesse arquivo, procure lá selecionar arquivo, envie as duas fotos, a do início do trabalho e do final, e pode colocar enviar arquivo e não esqueça de salvar as mudanças. Pronto, e aí você já terminou e concluiu a atividade de hoje. Desejo a você uma boa leitura, um bom trabalho e qualquer dúvida estou disponível no fórum online, tá bom? Um abraço e boa atividade.